Já imaginou se seus alunos te parar no corredor para perguntar quando que vai ser a próxima atividade com você? Imagina, né? Pode até parecer meio que divagação, porque ainda mais na atualidade, todo mundo muito disperso, falta de foco, escolas completamente cheias de concreto. Como que é possível manter a atenção dos alunos, deixar eles mais engajados na aula, deixar uma aula mais atrativa, mais especial? Através da observação de aves. E se você é novo por aqui, meu nome é Rita, sou bióloga, mestre em conservação da natureza e você está no canal O Poder das Aves. Eu trabalho mesmo com educação informal, de uma forma aqui, online, também nos cursos presenciais. E você pode até pensar, tá, mas como que eu vou trabalhar a observação de aves dentro da minha sala de aula fechada? Fica comigo nesse vídeo, você vai entender um pouco mais como que você pode deixar a sua aula bem mais atrativa e deixar os alunos muito mais participativos, mesmo você estando num quadrado com 40 crianças ali para você poder gerir e ministrar conteúdos que parece extremamente difícil de compreender. E eu vou mostrar o que eu fiz para quando eu dava aula lá no ensino formal e até hoje eu encontro pais dos alunos na rua que eles me param e falam assim: Rita, você acredita que até hoje meu filho, minha filha fala das suas aulas, fala das aulas dos passarinhos, que eles têm saudade? E sim, já faz 6 anos que eu saí do ensino formal, da escola. E isso até me remete na época que eu estudava, que eu era uma criança, que eu estava na creche. Na creche. Você acredita que eu ainda lembro daquelas aulas onde a professora tirava a gente da sala de aula, levava até o pátio, que era assim, não tinha nada demais na escolinha, mas tinha poucas árvores ali. E a gente pegava as folhas, a professora fazia a gente poder sentir a textura diferente de cada folha ali. E eu tenho essas recordações até hoje. Então, se você me perguntar se eu lembro da época que eu estava na creche, como que era a cara da professora, de como que isso acontecia, eu não vou me lembrar, mas eu lembro exatamente dos momentos que eu estava ali acariciando as plantas, entendendo a diferença e depois fazendo as ilustrações, trabalhando a coordenação motora. Então, a gente promover esse tipo de educação, não necessariamente que você tenha que sair da sala de aula, às vezes você pode levar essas folhas para as crianças, né? Você vai trazendo sensações, percepções. Isso fortalece ainda mais a nossa memória. Porque ficar ali só a gente escrevendo, não que isso não seja importante, lógico que é, para a gente poder desenvolver partes do cérebro que a gente desenvolve através da escrita, quando a gente está fazendo ali, escrever mesmo, né, no caderno. A gente vai trabalhando essas questões, mas quando a gente reforça ainda com memórias afetivas, isso aquela criança vai levar para a vida. E a gente precisa trabalhar também essa coisa, não somente de passar a informação para os alunos, mas a gente trazer eles como parte dessa construção desse conhecimento. E quando a gente traz a observação de aves, os pássaros, as aves, para dentro da sala de aula, não que você vai pegar o passarinho e colocar na sala de aula. Você pode trabalhar através de imagens, através de vídeos. Quando a gente faz isso, a gente pega a atenção das crianças. Por quê? Quem não gosta de passarinho? Você está aqui nesse canal, todo mundo que está aqui é porque gosta de aves, gosta de observar. E as aves têm esse poder de atrair, de criar essa conexão. Então, quando a gente escuta os cantos das aves, começa a ter esses momentos de interesse, de vontade de aprender que espécie que é. E a gente é adulto, imagina isso uma criança, você poder falar assim, na aula hoje, sei lá, até na aula de física, pensa você, professor de física, tendo que explicar a aerodinâmica. Você pode colocar o vídeo de uma águia caçando, quantos quilômetros que ela atinge, como que ela atinge isso? Existe uma aerodinâmica. Como que é essa aerodinâmica? E você vai entrando as questões da física de uma forma extremamente lúdica, onde as pessoas vão querer, as crianças vão querer saber como que a ave consegue fazer tudo isso. Como que ela consegue atingir uma velocidade dessa? Qual que é essa velocidade? Você traz uma comparação. Mesmo na questão da engenharia, a observação de aves, ela ainda avança. Ela auxilia o próprio trem-bala, que o engenheiro acabou se inspirando no formato do bico do martim pescador para poder
atingir altas velocidades e diminuir o ruído. Então, olha isso, quando a gente observa a natureza, por mais que seja aqui através de um vídeo, através de fotos, informações que a gente traz ali numa sala de aula, a gente acaba melhorando, achando soluções para problemas que a gente encontra aí no nosso dia a dia. O que eu quero dizer aqui é que você pode trabalhar o tema central das aves ali como um atrativo para você poder construir aqueles conhecimentos que você precisa passar como obrigatórios. Porque as aves, como elas são assim, elas vão ser assim a desculpa para você conseguir ancorar a atenção dos seus alunos. É ela que vai reter e vai trazer aquela vontade de querer aprender. Isso a gente vê não só na sala de aula, quando eu dava aula no ensino formal, mas quando eu estou numa atividade de observação de aves, fazendo guiadas, tudo, o quanto as pessoas se interessam por aquela informação. Quando a gente trabalha questões de probabilidade até, isso você pode colocar na sua aula de matemática, por exemplo, né? Se eu encontro o bem-te-vi rajado no sudeste durante a primavera e o verão, qual que é a probabilidade de encontrar no outono e inverno nessa mesma região? Então a gente vai criando diferentes formas de abordar assuntos que são essenciais, que você precisa, você é obrigado a passar para os seus alunos. Você consegue deixar ele mais leve, mais atrativo, menos denso através das aves. Elas têm o poder de criar essa conexão entre aluno e professor. Por exemplo, quando eu dava aula para o ensino infantil, isso ali para crianças de 3 a 5 anos. E a gente trabalhou essa questão psicológica ali, afetiva dentro da sala de aula com a observação de aves. E até mesmo trabalhar as questões dos momentos. Agora é hora de brincar, agora é hora disso, agora é hora daquilo. E para a gente poder inserir isso ali no cotidiano das crianças, eu até fazia uma coisa que, assim, acho que nenhum professor faz esse tipo de coisa, que é você entrar na sala de aula, colocar o som do passarinho e falar para todo mundo imitar aquele passarinho ao mesmo tempo. Eles gritavam, eles cantavam, eles faziam uma bagunça dentro da sala de aula. Mas era um momento para eles conseguirem extravasar, liberar todas aquelas tensões. E quando a gente saía da sala de aula para poder observar os passarinhos ali mesmo no entorno, a gente nem saía para áreas tão longe, e eles já ficavam um chamando a atenção do outro. Senão vai espantar. Então, você consegue perceber que a gente vai construindo afinidades, momentos das crianças ali através desse simples ato de observar passarinhos. Com a língua portuguesa, por exemplo, você vai trabalhar aí poetas, tudo, você pode trazer exemplos de poemas ou de música que usem ali a observação de aves, como lá o do Luiz Gonzaga sobre o acauã. A cauã vive cantando durante o tempo do verão, no silêncio da Você coloca a foto do Goiânia. acauã, quem é o acauã, onde ele vive, e você vai criando ali uma aula que a gente vai trabalhando a poesia e a criança também vai poder desenvolver a própria poesia dela através das aves que de repente ela encontra no quintal da casa dela. Então a gente vai construindo conhecimento em conjunto. Um professor de história, por exemplo, de repente você está estudando um momento histórico ali que você precisa trazer para a criança fixar um pouco melhor o ano, por que aconteceu aquilo, para depois escorrer aquele outro, para poder ainda deixar a criança ficar ainda mais atenta. Você pode trazer, nesse ano também foi descrito a espécie X, e foi justamente nesse ano que aconteceu isso, aquilo. A ideia mesmo é você pegar o princípio geral, assim, de que as aves, elas têm o papel de reter a atenção das crianças na sua aula. Você vai utilizar essa informação da ave, do passarinho, para poder deixar a aula mais interessante, mais atrativa para você trabalhar os conceitos que você precisa abordar. Entenda que o princípio é a gente sempre trabalhar a observação de aves, no caso a ave em si, como um objeto de estudo que vai estimular, vai ser a ancoragem para você trabalhar os outros temas que você precisa criar ali uma atenção
você deseja trazer as crianças ali para a aula, para elas prestarem atenção, a gente chama atenção com as aves. E aí você consegue discorrer, consegue construir melhor o tema ali em cima dos passarinhos. Em geografia, você pode trazer as questões da distribuição geográfica das espécies. Se você está trabalhando na questão de biomas, é um estudo que você está aprofundando nas suas aulas, você pode trazer quais são as espécies que representam tais biomas, quais são aquelas que são endêmicas de determinadas regiões, quais são aquelas que ocorrem, sei lá, em todo o Brasil ou na América do Sul. Então você pode trazer até essa coisa do espaço, né, de você estar trabalhando a questão mesmo dos continentes através aí das aves. Imagina ali no meio da aula você pega e coloca o canto de uma ave, você vai acabar trabalhando outras percepções, outras memórias, e isso vai consolidando ainda mais o conhecimento das crianças. Por isso que ela vai acabar parando no corredor para falar quando que vai ser a próxima atividade com você. E para você entender melhor a ornitologia, para você levar esses assuntos para sua aula, para sua sala de aula, é importante você também se preparar para isso. Se você vai ministrar uma disciplina, você vai fazer o seu plano de aula. Baseado em quê? Onde você vai achar essas informações? Como que você constrói esse conhecimento através da observação, da identificação das espécies? Qual espécie que você vai trabalhar para, sei lá, de repente você trazer o tema do clima? Você pode trazer diferentes espécies que ocorrem aí em altitudes diferentes. Então, tem uma aula onde eu explico melhor sobre toda essa questão da identificação de aves, onde a gente apresenta ali até o nosso treinamento, o treinamento Happy Birding, para você aprender a reconhecer as diferentes espécies de aves. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Depois você clica lá e confira. Esse vídeo é uma introdução para você entender como que é que a gente faz a observação para poder trabalhar a educação. Então, se você quer entender melhor sobre essas diferentes formas de educar, de inspirar, se inscreve aqui no canal, porque nas próximas semanas eu vou trazer aí mais vídeos sobre a educação e a observação de aves. A gente tem até um aluno na nossa mentoria, o Humberto, que ele ministra aulas para o ensino infantil e para o ensino fundamental com a observação de aves. E ele trabalha a questão do desenvolvimento das cores, ele tem até cria jogos com as crianças, tem um estudo que ele faz com uma metodologia que ele utiliza as fotos para poder fazer ali, desenvolver a coordenação motora com a criançada para depois elas fazerem o desenho. E é bem interessante essa aula aí que o Humberto faz com a criançada. E se você quer saber quais são as plantas que são atrativas para as aves, eu vou deixar um card aqui nesse vídeo para você ir se aprofundando cada vez mais como deixar o seu espaço ou a sua sala de aula mais atrativa, mais convidativa para os passarinhos.